a área financeira é uma área importante e nós aqui na Ilan nós falamos sobre essa área 2 vezes por ano. Agora eu sei que tem muita gente que fala assim, poxa, falar de dinheiro dentro da igreja, será que pode falar sobre dinheiro dentro da igreja? Jesus falou bastante sobre a área financeira. Por quê? Porque é uma área que toca todas as nossas vidas. E se você está acompanhando essa série, você vê que é uma área que expõe o nosso coração. Nosso coração está ligado ao nosso dinheiro. Jesus disse, onde estiver seu tesouro, aonde você colocar seu tesouro, seu coração estará também. Seu coração segue, existe uma ligação entre nosso coração e o que Deus mais quer, não é seu dinheiro, o que Deus mais quer é seu coração, mas muitas coisas são evidenciadas no nosso coração através do dinheiro. Então, por isso nós focamos nessas 2 séries. Essa série é baseada nesse livro, que eu acho que é o livro mais equilibrado sobre a vida financeira. É uma mensagem incrível, uma vida abençoada, liberando as recompensas e o modo de viver generoso. Quero encorajar vocês a pegarem esse livro, vai abençoar muito, muito, muito a sua vida. É do autor Robert Morris e muito do que nós estamos falando aqui é baseado nesse livro e também na série dele. Hoje nós vamos estar ministrando sobre o tema sou generoso. Será que sou generoso? E se você olhar, esses foram os temas, são 6 temas na realidade, aonde nós começamos a ministrar, tem tudo a ver com o coração. Nessa mensagem está no YouTube, encorajo fortemente você a assistir. Nós vimos que o que Deus mais quer é o nosso coração, mas muitas das pregações sobre generosidade, sobre a área financeira, acabam gerando o nosso coração, fazendo com que o nosso coração seja ainda mais egoísta. Mas quando o que Deus quer fazer através de generosidade é curar a nossa vida de egoísmo. Então toda vez que a gente escuta aquela mensagem, dê e você vai ter, dê e você vai ter, apesar de ser verdade, quando você dá, você recebe, muitas vezes a motivação das pessoas eu quero ter mais, então vou dar, eu quero ter mais, então vou dar. A realidade é que quando você dá, Deus confia e Ele libera sobre você, mas a nossa motivação nunca deveria ser de ter mais. Depois falamos sobre que prova, né? Não sei se você percebe, mas todo mês, quando você recebe algum dinheiro, você é provado. O dízimo 10, é o número 10, é o número de provação através da Bíblia. E o dízimo é uma provação, nós podemos provar Deus, é o que diz em Malaquias, mas Deus também nos prova. Depois falamos sobre o princípio do primeiro. O que Deus mais quer é ser primeiro na sua vida. Isso inclusive na área financeira. Por isso que quando nós pegamos nosso dinheiro, vamos gastando dinheiro e no final a gente dá o dízimo que sobrou, isso não é um dízimo, é uma oferta, porque o dízimo de verdade é a primeira parte, a primeira coisa que sai da sua mão é o dízimo. Depois falamos sobre o espírito de Mamon, dissemos que todo dinheiro, existe um espírito atrelado a esse dinheiro, ou é o espírito de Deus, ou é o espírito Mamon, o espírito riqueza, um espírito, um Deus sírio, que é muito sedutivo e ele tenta te dizer, puxa, se eu tivesse mais dinheiro as pessoas me respeitariam, se eu tivesse mais dinheiro as pessoas iam me escutar, eu ia ter mais dignidade. E a realidade é que todas essas coisas não só podem ser dadas a você por Deus. Dinheiro não vai ter. Muitas vezes a gente fala assim, puxa, se eu quero comprar uma casa, a gente vai ter que economizar 30 mil para dar de entrada, ou eu economizo 30 mil ou vou precisar de um milagre. E a gente acaba colocando esse Deus, esse espírito de eu fazer no meu próprio esforço, ou então Deus. É lógico que nós precisamos tomar cuidado com esse espírito sedutivo. E aí nós falamos também hoje estamos falando sobre sou generoso, e na semana que vem nós vamos estar terminando a série falando sobre princípios de multiplicação. Então hoje eu quero começar dizendo o seguinte, que Ilan, vocês são a igreja mais generosa que eu conheço. Nós não fazemos essa série porque nós estamos precisando de dinheiro. E eu conheço muitas igrejas. E vocês são a igreja mais generosa.
financeiramente e também em muitas outras áreas. Eu tenho tanto orgulho tanto orgulho de ser pastor aqui dessa igreja. Por exemplo, semana passada nós tivemos a nossa conferência Pink, foi a melhor conferência Pink que nós já tivemos, assim, lotado de mulheres lá, mas não só vindo, mulheres servindo. Eu fiquei tão impactado ao ver tantas mulheres sendo generosas com as suas vidas, servindo, vindo cedo. Isso Ilan, e eu estou vendo isso. Por exemplo, setembro, esse setembro agora, foi o mês que nós tivemos as maiores entradas de dízimos e ofertas. Nunca tivemos entradas tão grande quanto nós tivemos nesse último setembro. Por quê? Porque vocês são a igreja mais generosa que eu conheço. Pink foi incrível. Hoje nós vamos falar sobre o coração de generosidade e vamos estudar uma mulher extremamente, extravagantemente generosa. E nós vamos ler aqui em João capítulo 12, e eu quero que vocês acompanhem comigo. João 12, versículo 1 a 8. Olha o que diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Vocês lembram? Lázaro morreu. Lázaro tinha uma família e eles foram lá na casa dessa família e ali preparavam um jantar para Jesus. Por quê? Porque Jesus ressuscitou Lázaro e Maria, a irmã de Jesus, e a família de Lázaro estavam fazendo um jantar, eu acho, em agradecimento pela vida de Lázaro e também por Jesus ter ressuscitado. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Toda vez que eu vejo isso, eu fico emocionado, né? Pense sobre a extravagância, né? A Renê me ama muito, mas ela nunca derramou perfume sobre os meus pés, beijou meus pés e enxugou com os seus cabelos. Aqui a Maria dando uma oferta extravagante. Maria pegou o frasco de nardo puro, que era perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quando você dá uma oferta extravagante, ou quando você faz uma ação extravagante, todos vão perceber. Quando você faz algo extravagante, todos percebem, e tem várias reações que acontecem, mas ali o perfume lindo encheu a casa toda, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez objeção. Interessante, quando você faz algo extravagante, pessoas vão ser impactadas com isso, e algumas pessoas vão ficar muito irritadas. Abel deu uma oferta extravagante, Caim ficou chateado ao ponto de matar ele. E aí um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, mais tarde ia traí-lo, fez objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, ou 300 dinheiros, a mesma raiz. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Nessa história nós vamos ver dois corações: um coração generoso, ou um coração extravagantemente generoso, o coração da Maria, e um coração egoísta e mesquinho, um coração pobre e mesquinho, que era o coração de Judas. Maria deu um presente extravagante que demonstrou o coração dela, e Judas pisou no freio. Judas se ofendeu, ele se ofendeu com essa extravagância. E sabe o que vai acontecer? Sabe, toda vez que nós damos algo extravagante, o ato de dar revela nossos corações. O ato de Abel dar
revelou o coração dele e também revelou o coração de Caim. O coração de Caim foi revelado justamente no dar. Aqui, quando Maria deu uma oferta cara, o coração dela foi revelado, e também foi o primeiro momento que a gente vê uma revelação do coração de Judas. Obviamente Jesus já tinha profetizado, um de vocês será o diabo, mas em evidência de algo físico, o primeiro versículo que mostra o que era o coração de Judas, justamente o coração de dar é o que demonstra nosso coração. Quando eu leio essa história, duas perguntas impactam a minha vida. Primeira pergunta é por que Maria deu um presente tão extravagante? Por que ela deu um presente tão loucamente extravagante? Primeira pergunta. A segunda pergunta é por que Judas ficou tão irritado e chateado? Por que ele ficou tão chateado? Não era dela para dar? Por que ele ficou tão chateado? Então hoje nós vamos estudar esses dois corações. Vamos falar sobre 3 pontos simples. Mas o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, que o inimigo de generosidade é o egoísmo. É esse coração mesquinho. Não sei se você conhece alguém mesquinho, alguém com pensamento pobre. E se você pensa, o que é o egoísmo? O egoísmo tenta prover 3 coisas para a nossa vida, 3 coisas. O egoísmo, o que o egoísmo faz? Primeiro, o egoísmo se autopromove. Já viu aquela pessoa o tempo todo falando sobre ela mesma? Eu fiz isso, o tempo todo querendo passar o currículo dela para você, o tempo todo. Eu fiz isso, eu conheço essa pessoa, eu tive com essa pessoa, o tempo todo falando sobre ele. Autopromoção. Segunda coisa, o egoísmo quer se autoproteger, aquela pessoa que sempre visa o seu próprio crescimento. Todas as decisões que fazem são decisões que para autopromover a sua própria vida. Eu preciso disso o tempo todo pensando sobre eles. E a terceira coisa que o egoísmo faz, ele autoprovê. Uma pessoa que está interessado somente no seu próprio avanço, É triste, é muito triste. Eu não sei se você percebeu, mas uma das primeiras palavras que uma criança aprende é sim, papai, mamãe, mas uma das primeiras palavras é a palavra assim, meu. Essa palavra tem um nervo que vai do seu ouvido e desce direto por sua coluna. E quando você escuta aquela palavra, meu, é impossível. Você está lá assistindo o jogo, né? Jogo do Botafogo, né? E aí você escuta na outra sala, meu. Sabe o que acontece? Você pensa assim, todo adulto tem algo dentro dele, ele precisa descobrir de onde está vindo esse som. Então, ele geralmente é uma criança menor tentando tirar um brinquedo ou alguma coisa de uma criança maior. E aí você vai lá e busca, e você vê a criança, meu, e o filho mais velho falando assim, não. Aí sabe o que acontece quando tem esse som, meu, todo senso de justiça sai por água abaixo. E o pai vai lá e fala assim, dá para ele. Aí o filho maior fala, mas não é dele, é meu. Aí o pai fala assim, não importa, dá para ele, porque o que nós queremos, às vezes não é justiça, a gente quer paz, dá para ele. Não, mas pai, você vai, ele também tem coisa que é meu, dá para ele, é meu. Mas sabe o que é interessante? É exatamente essa palavra que Deus usou, meu, para falar sobre o dízimo. Quando nós estamos colocando a mão em algo que é de Deus, Deus leva pessoalmente isso. Pertence
a Ele todos os dízimos pertencem ao Senhor. É uma loucura. Deus Ele é intenso sobre isso. Deus Ele quer, egoísmo quer se autopromover, se autoproteger, se autoprover, mas Deus, só Ele que pode nos proteger, prover, só Ele que pode fazer essas coisas. Então, infelizmente, o egoísmo é um espírito que quer roubar da gente. Eu escutei uma história sobre 2 pastores uma vez, estavam andando de carro, e aí passaram uma linda casa, assim, sabe aquelas casas de cinema, casa de revista, passaram lá, e um pastor falou assim: olha essa casa, que extravagância. Tinha assim um chafariz na frente, né? Carros importados na frente. E o outro pastor falou assim: um membro da nossa igreja, um membro muito, muito generoso. Ele é muito generoso. E aí o outro pastor falou assim: generoso nada. Aí o pastor que era da cidade falou assim: caramba. Ele falou assim: ele é muito generoso, sim. E o outro pastor falou assim: não, se ele fosse generoso, ele vendia essa casa e dava para os pobres. Aí o outro pastor falou com ele: se você não se importa com os pobres. Aí ele falou assim: mas como você fala isso comigo? Porque se você fosse generoso, você vendia a sua casa e dava para os pobres também. Sabe por quê? O que é interessante? Extravagância é algo relativo, né? O que é extravagância? Extravagância é tudo aquilo que você não tem, né? Assim, você tem aquele bairro extravagante, mas quando você recebe uma promoção e você vai morar lá, agora não é mais extravagante. Por quê? Porque o que é extravagante? É o que os outros têm. É interessante, um coração mesquinho sempre quer apontar para os outros para se sentir melhor, sempre quer ficar apontando para os outros. Extravagância, queridos, extravagância é o que os outros não têm. Aí aquele primeiro pastor falou assim: e além disso, quem disse a sua frase primeira vez, podia vender e dar para os pobres, foi Judas, aquele que traiu o Senhor Jesus Cristo. Ele é o traidor. Você está falando uma palavra que vem da boca de Satanás. Aí os 2 pastores ficaram quietos no carro assim. Aí um deles falou assim: me perdoe. Porque a realidade, a gente tem que tomar cuidado, porque ser generoso é algo que Deus quer fazer no seu coração e nunca tem a ver com os outros. É o que você faz, nunca ficar olhando para os outros. E ficar olhando para os outros é uma atitude de Judas. Ele queria que fosse vendido e dado para os pobres, mas na realidade a palavra de Deus diz que Judas também não se interessava pelos pobres. Ele não estava interessado nos pobres, ele estava interessado nele mesmo. Ele estava interessado nele mesmo. Por quê? Porque os discípulos todos, na realidade, quando conheceram Jesus, eles estavam interessados: o que Jesus pode fazer por mim? Né? Eles estavam seguindo Jesus, eles tinham a perspectiva que Jesus ia restaurar o reino de Israel, ia conquistar Roma, e eles estavam querendo um cargo importante no novo governo de Jesus. Estavam falando coisas como: quando vai ser estabelecido o reino, quem é maior do reino, onde está o reino, constantemente fazendo esse tipo de pergunta. Egoísmo é uma atitude do nosso coração, onde nós constantemente queremos saber o que é a vantagem para mim. Mas a gente tem que descobrir que servir a Deus não é sobre o que é para mim a vantagem, mas é o coração dele, o que é para a vantagem de Deus. Agora, uma pergunta interessante, né? Judas, a palavra de Deus diz que Judas costumava botar a mão e roubar dinheiro das ofertas, né? Roubar dinheiro das ofertas. Eu não sei se alguém aqui teria a ousadia para meter a mão e roubar das ofertas. Uma vez, quando eu estava na igreja anglicana, eu vi um garotinho, estava passando, né, o gasofilaço assim na frente,
E tinha uma criança, olhou assim, meteu a mão e tirou um dinheiro. Só que a mãe viu. Aí a mãe pegou a mão dele, bateu até ele largar. Eu acho que provavelmente nenhum de nós roubaria dinheiro da oferta. Mas em Malaquias diz que quando nós não dizimamos, nós estamos roubando a Deus. Eu acho que ninguém aqui tiraria dinheiro do ofertório. Mas será que alguém aqui guardaria dinheiro na nossa própria conta que pertence ao ofertório? Será que alguém aqui faria isso? A realidade é que sim. A maioria dos cristãos, somente 5 a 7% dos cristãos mundialmente dizimam. Somente isso. Deus quer libertar a nossa vida disso. Ele quer libertar a nossa vida. Por que Jesus colocou o ofertório na mão de Judas? Sabe por que eu acho? Jesus sabia de tudo, mas eu acho que Jesus estava dando uma chance para Judas se recuperar. É o que eu acho. Eu tenho certeza que Judas poderia vencer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Também se aplica a Judas, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Eu acho que Judas, ele estava sendo dado uma chance para se redimir, mas ele não aceitou essa chance. Coração mesquinho. Agora, segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a extravagância da generosidade. Olha que extravagância. Eu pensei na Bíblia alguns exemplos de incrível extravagância. Um deles é Davi. Davi deu uma oferta para o templo. Calculei em dinheiro de hoje o que é essa oferta. A oferta em torno de 150 bilhões de reais. 150 bilhões foi a oferta de Davi. Mais ou menos o valor para construir um estádio, o Maracanã da vida. Mais ou menos isso. É uma loucura de uma oferta que foi dada, mas não tem a ver com dinheiro, sabe por quê? Porque outra oferta loucamente extravagante era a oferta da viúva, que deu 2 moedinhas, e Jesus falou que ela deu mais do que os outros, porque ela deu do que ela não tinha, os outros deram só do que eles tinham. O que é generosidade? Não tem a ver com dinheiro. Uma coisa interessante, a oferta da Maria, ela pegou aquele perfume, e ali na Bíblia diz que o perfume valia 300 denários. Agora, essa palavra denário é a raiz da palavra dinheiro, né? E um denário era uma diária, denário, diária, dinheiro, é a mesma raiz. Então 300 diárias era o valor. Agora, o que seria uma oferta extravagante? Se você desse uma oferta do mês todo, isso seria extravagante? Sim, seria extravagante. Se você desse uma oferta do ano todo, porque 300 diárias, pessoas trabalham mais ou menos 300 dias por ano, é mais ou menos a quantidade de trabalho. Essa mulher, ela deu uma oferta do salário inteiro, do ano inteiro. Agora, ela não deu simplesmente essa oferta, ela pegou aquilo, um perfume, ela quebrou o frasco. Quer dizer, se eu tivesse um perfume tão caro assim, eu tiraria um pouquinho assim, botaria um pouquinho no pé de Jesus. Tá bom, né, Jesus? Tá bom. Ela não, ela pegou o frasco e derramou nos pés de Jesus um ano inteiro de salário. Pense sobre a extravagância disso. Pense sobre a loucura que é a extravagância de dar esses 45 mil reais, talvez. 45 mil reais ou mais, dependendo. Que loucura de oferta para ser totalmente derramado sobre a vida de Jesus. Agora, fazer uma pergunta aqui para vocês. Será que é possível
você dar uma oferta que impressiona a Deus? Será que é possível? Será que é possível você dar uma oferta que impressiona a Deus? Sabe o que eu acho? Eu acho que sim. Eu acho que Deus fica feliz com as suas ofertas. A palavra de Deus diz que ele ficou feliz, ou ele aceitou a oferta de Abel, mas não de Caim. Eu acho que sim. Mas deixa eu mostrar para você o que é a oferta que impressiona a Deus. Está aqui em 2 Coríntios 8, versículo 3 a 5, diz o seguinte: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. E eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. A oferta mais extravagante que você pode dar é você dar você mesmo por completo a Jesus. E isso impressiona e agrada a Deus. Agora, só uma palavra de cautela: se você dá a sua vida toda a Deus, mas você não dá o dinheiro, você não está dando a sua vida toda, né? Nosso dinheiro está ligado ao nosso coração. Não, eu dei meu coração. Não. Se você dá seu coração, isso vem com o pacote todo da sua vida toda, né? O pacote todo na sua vida toda. Sabe que tem 3 níveis de ofertas. O primeiro nível de oferta é o dízimo. Agora, pouquíssimas pessoas mundialmente dizem. Na nossa igreja, o número é bem maior, porque nossa igreja, eu acho que é uma das igrejas mais generosas que eu conheço. A gente não precisa ficar falando, tirando 2, 3 ofertas, vamos tirar outra oferta. A gente não precisa ficar falando o tempo todo sobre oferta na nossa igreja, porque nós naturalmente somos generosos. O dízimo é o 10%, é 10% do bruto. A pessoa fala assim, mas deve ser 10% antes ou depois do imposto, antes ou depois das deduções? Antes, porque se é depois, então o governo está recebendo a primeira parte, né? Eu sei que no Brasil é deduzido em fonte para muitos de nós, que é terrível, mas a gente precisa trabalhar do jeito que pode trabalhar, mas mesmo assim o dízimo deveria ser a primeira parte. Então você calcula o dízimo sobre o bruto, antes de ter deduções, porque Deus recebe a primeira parte. Dízimo também, só um adendo aqui, o dízimo não pode ser, eu vou dar o meu dízimo, mas essa parte vai usar para isso. Dízimo não, você dá porque você não pode controlar. Você dá o dízimo e não é para a gente controlar o dízimo, a gente tem que dar. Se o grão de trigo não morrer, ele permanece só, mas se cair e morrer, ele produz muito fruto. O dízimo é dado e sai da nossa mão, não é o nosso controle. Primeiro nível de oferta. Segundo nível de oferta, são ofertas que são dados acima do dízimo. Agora, se você não dizima, a maioria não dizima, você nunca vai chegar a esse segundo nível. Mas se você é um dizimista, você vai ver que a sua vida é tão abençoada que é fácil chegar no segundo nível de ofertar, que é você dá, você dizima, aí você oferta. Isso pode ser qualquer coisa. Você oferta por exemplo, nós estamos recebendo ofertas aí para as crianças, estamos recebendo ofertas para ajudar lá no Dream Center aqui ministrar. Então daqui a pouco vai ter uma pilha de brinquedos aqui que vão ser dados para crianças carentes nesse Natal. Oferta isso. Oferta também pode ser, nós temos uma missionária, Giovana Giraud, que a gente está ajudando. Ela vai fazer um seminário Dunamis em São Paulo, custa caro, e ela está levantando ofertas para isso. Então, de repente, uma oferta. Quem é dizimista acha fácil ofertar, mas tem um terceiro nível. Agora, esse nível não é para todo mundo. O terceiro nível são ofertas alçadas ou ofertas extravagantes. Essas ofertas são ofertas loucas. Por exemplo, eu dei a minha casa. Eu comprei uma casa, era a casa do meu e da Renê, nosso sonho, e a gente vendeu a casa e demos quase todo o dinheiro. Eu fiquei com $11 mil, mas o resto nós demos
para iniciar. Ilan, já demos carros, já são ofertas acima do dízimo e são ofertas loucas. Eu ouvi uma história uma vez sobre um empresário. Ele não é da nossa igreja, mas conheço ele. Um empresário, e ele estava orando, estava lá no tempo dele de oração. Enquanto ele estava orando, ele estava agradecendo a Deus pela quantidade de bênção que Deus derramou sobre ele. Aí ele começou a pensar, puxa, quanto dinheiro eu tenho na conta corrente? Aí foi olhar, aí ele pegou um papel e escreveu um número, né? Aí ele pensou, quanto dinheiro eu tenho na poupança? Aí ele deu uma olhada lá, viu, era um número grande, e ele escreveu lá o número no papel. Aí ele pensou, quanto dinheiro será que eu tenho na minha conta de investimento? Aí ele abriu lá a conta de investimento dele, abriu lá e olhou, era um valor considerável, e ele escreveu lá o valor. Aí, né, ele pensou assim, quanto dinheiro eu tenho na minha previdência privada, para minha aposentadoria? Aí ele foi lá, olhou, e era um dinheiro muito grande. Aí ele escreveu lá e falou assim, uau, olha como Deus tem me abençoado, foi maravilhoso, maravilhoso, obrigado, Senhor. Aí ele foi, trabalhou, no dia seguinte ele estava orando, também de manhã, e ele sentiu o Espírito Santo falar com ele, quanto dinheiro você tem? Assim que ele ouviu isso, ele falou assim, eu sabia que eu não devia ter somado aqueles números, sabia que não deveria ter somado. Aí ele respondeu ao Senhor, como assim, Senhor? Aí ele sentiu o Espírito Santo falar assim, quanto dinheiro você tem? Aí ele falou assim, Senhor, quanto dinheiro eu tenho na conta corrente, quanto dinheiro eu tenho na carteira? Aí ele sentiu de novo, quanto dinheiro você tem? Aí, pânico consumiu o coração dele, pânico. Mas logo depois, o Senhor falou com ele, você daria a mim todo esse dinheiro? Assim, silêncio, né? E ele se encheu de medo, mas logo depois, ele se encheu de alegria, falando assim, puxa, Deus deve pedir pouquíssimas pessoas para fazer algo assim. E ele falou assim, Senhor, obrigado pelo privilégio de eu poder doar isso a você. Aí ele, naquele dia, ele pegou todo o dinheiro e mandou, e doou o dinheiro, a quantidade toda, ele doou em um dia. Extravagante, incrível, né? Passou um ano, um pouco mais do que um ano, ele estava orando de novo, e aí ele sentiu Deus falar assim, quanto dinheiro você tem? Ele falou, não, Deus. não, aí ele sentiu Deus falar assim, não, dá uma olhada nessas 4 contas, a conta corrente, a conta de poupança, a conta de investimento e a previdência. E ele foi lá, pegou um outro papel e somou, em um pouquinho mais do que um ano, ele tinha mais do que 2 vezes o que ele tinha antes. E Deus falou assim, olha, eu posso fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar, mais do que você pode imaginar. Essa é a bondade de Deus. A última coisa que eu quero falar com vocês, terminando aqui, é que generosidade tem grande recompensa. Aquela passagem sobre a Maria, olha o que diz na versão em Marcos capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Por que ela deu essa oferta extravagante? Sabe por quê? Porque ela estava cheia de gratidão. Se você ler a história, você vê que o irmão dela tinha morrido. E Jesus foi lá e Jesus ressuscitou o irmão dela. Será que se você tivesse algum familiar na sua vida ressuscitado,
você teria a gratidão que a Maria tinha? Eu penso sobre meus filhos. Todos os meus filhos servindo a Deus. 2 dos meus filhos, todos os meus filhos servindo a Deus. É incrível. Indo para faculdades cristãs nos Estados Unidos, servindo a Deus. Dois dos meus filhos de volta aqui no Brasil, trabalhando comigo no ministério. E eu fico assim tão grato por isso. Sabe, a própria palavra recompensa em Hebreus 11, 6, olha o que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Interessante, a palavra recompensa é uma palavra muito similar à palavra grega. A palavra grega também é uma palavra que tem 2 partes. A parte de compensar, eu vou compensar você pelo que você fez. Compensar significa que você é devido a algo. Você trabalha um mês e você recebe seu salário para compensar você por aquele tempo e aquele esforço que você fez. Mas recompensa não é só compensar você. Compensar é aquele termo que diz assim, eu acho que compensa. Eu acho que compensa. Um é equivalente ao outro, eu acho que compensa. Recompensar é fazer muito mais do que compensa. Recompensar é mais do que dar a você algo que é devido. E no grego é a mesma coisa. Muito mais do que você é devido. Isso é o que Deus faz. Agora, vou terminar aqui falando sobre a minha vida. Quando eu penso sobre a minha vida, eu fico assim chocado. Como Deus tem sido incrivelmente recompensador. Agora, a gente não faz as coisas por causa da recompensa, não é a nossa motivação, a recompensa não é a nossa motivação, mas que existe uma recompensa, com certeza existe. E na minha vida, eu nunca imaginei que eu ia ter tanta bênção quanto eu tenho. Uma esposa que ainda me ama. Ela, mesmo do jeito que eu sou, 4 filhos incríveis, pais maravilhosos, uma igreja, assim, a melhor igreja do planeta, uma empresa que não só está sendo incrivelmente generoso comigo, mas é uma empresa que está sacudindo o Brasil, abençoando vidas em volta do Brasil. Eu penso sobre minha vida, eu penso assim, caramba, como Deus é incrivelmente bom. Eu não mereço, porque não é uma compensa pelo que eu fiz, e não é uma compensação pelo meu esforço, ou pelo que eu dei, é uma recompensa muito maior. E Deus, hoje, deseja recompensar as suas vidas. Eu queria orar por vocês hoje. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos e abaixasse suas cabeças, ali em casa ou aqui. Se você está aqui e você nunca entregou sua vida a Jesus, se você está aqui e você fala assim, puxa, eu estou afastado, estou desviado, eu preciso entregar minha vida a Jesus, ou você simplesmente diz assim, pastor, eu quero participar dessa oração. Se essa pessoa é você, eu quero orar por você. A palavra de Deus diz a palavra de Deus diz, eu te imploro, seja reconciliado com Cristo. Então ali no online, se você está no online, pode escrever no chat, temos pastores ali prontos para orar com você, ajudar você. Se essa pessoa é você, nós queremos orar. E no final, nós queremos orar por todas as suas necessidades, ali online mesmo. Nós vamos orar ao vivo ou depois. Feche seus olhos. Se essa pessoa é você precisa entregar sua vida a Jesus, escreva ali no chat. Preciso acertar minha vida com Deus. E ore essa oração comigo. Senhor Jesus, pode repetir mesmo. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, eu me arrependo de todo pecado em minha vida. Entre em minha vida, transforme minha vida,
renove a minha vida, em nome de Jesus, amém. Agora deixa eu orar por você, quero orar por cada um de vocês. Pai, eu peço agora em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor toque em cada pessoa aqui agora, no online, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre eles seu amor, seu carinho, e que toque em cada situação. Todo mundo precisando de uma cura, que seja curado. Todo mundo, Senhor, precisando de restauração em relacionamentos, que o Senhor mova, Senhor, que seu bálsamo toque em cada coração, Pai, renovando, restaurando, Pai, em nome de Jesus. Cada pessoa precisando de ideias criativas para a sua empresa, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, fale conosco, Senhor, que as coisas novas que estão acima do céu, que venham aqui para a terra, em nome de Jesus, Senhor, e abençoo cada um hoje, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês todos, hoje, para sempre, em nome de Jesus, amém.